Oi, gente, bom dia. Tô começando de novo a gravação. É a terceira vez que eu tento fazer essa gravação. Eu já tô ficando cansada. Então, se eu der uma gaguejada, me trocar aqui pra falar as palavras, por favor, já me perdoem, tá? Tá ficando tarde, levei muito tempo pra exportar alguns arquivos e isso acaba sendo um trabalho bem cansativo, tá bom? Vamos lá. Interação entre genes com segregação independente. O que é isso? Existem algumas situações que alteram toda aquela proporção que a gente viu das leis de Mendel, principalmente da segunda lei de Mendel, que fala que dois heterozigotos cruzados entre si vão ter uma frequência de filhotes com características 9 dominantes para 3, que são misturados, para 1 totalmente recessivo, 9 para 3 para 1. Na interação dos genes, a gente vai ter uma alteração nisso, tá? Qual é a primeira interação que a gente vai ver? É a epistasia. O que é a epistasia? A epistasia é quando um gene ele impede a expressão de outro gene. Ele inibe, ele não deixa o outro gene se manifestar. Esse gene pode ou não estar eles podem ou não estar no mesmo cromossomo, tá? Eles podem ser genes que estão localizados próximos lá dentro do DNA, na sequência do DNA, ou eles podem estar distantes e em cromossomos diferentes, tá? O gene epistático é aquele que vai inibir a manifestação do outro gene. E o hipostático é o que vai sofrer a ação inibitória, tá? Esse gene que vai inibir, ele pode ser recessivo, e aí ele vai ter que estar em dose dupla para inibir a manifestação do outro gene, ou ele vai ser dominante, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo de epistasia recessiva. Na epistasia recessiva, a gente vai ter o exemplo dos cães labradores. Cachorro que todo mundo conhece, tem foto deles agora no exemplo que eu vou dar, do que eu vou explicar aqui. A cor preta e marrom e dourada são determinadas, são controladas por dois genes, os genes B e D, que atuam da seguinte forma. O B maiúsculo, dominante, determina a produção do pigmento preto. O B minúsculo, que precisa estar em dose dupla, né, porque ele é recessivo, ele determina a formação do pigmento marrom, o labrador de cor marrom. O alelo D maiúsculo determina a deposição dos pigmentos nos pelos dos cães, ou seja, faz com que o preto se manifeste e o marrom se manifeste, ou melhor, ele deixa o preto e o marrom se manifestar. Agora, o alelo D pequeno, quando em dose dupla, ele não permite que os pigmentos se depositem nos pelos, e aí o cachorro se torna dourado. E esses dois Ds juntos pequenos são os genes epistáticos, e o B se torna, B grande e B pequeno, se tornam os genes hipostáticos, tá bom? Vamos lá? Então, assim, B grande, não importa se o segundo é grande ou pequeno, e o D grande, não importa de novo se o segundo é grande ou pequeno, eles serão pretos. B grande, não importa de novo, e dois Ds pequenos, ele vai ser sempre dourado. B pequeno, esse traço não precisava. E o D grande, não importa como é o segundo, ele vai ser marrom, sempre. Se o D for grande, a cor aparece. Agora, se tiver dois Ds pequenos, ele não vai ser marrom, ele vai ser dourado. Então, dourado, sempre que tiver os dois Ds pequenos, certo? Ali no cruzamento, pegaram um totalmente dominante, B grande, D grande, preto, e cruzaram com um dourado, B pequeno, D pequeno. Olha como saíram os filhos. Todos heterozigotos, B grande, D pequeno. Como tinham o D grande, a cor se manifestou e eles eram pretos. Quando eu cruzei essa geração F1 aqui, cruzei preto com preto, o que aconteceu? Nasceram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pretos que tem o D grande e pelo menos um B grande. 9, na verdade, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contei errado. 9 pretos. Vão nascer
4 dourados, que é com 2 Ds pequenos, não importa as letras da frente, se tem 2 Ds pequenos são dourados, e com 2 Bs pequenos e pelo menos um D grande, que vai fazer a cor marrom, são só 3. Então, eu mudei a frequência de indivíduos aqui. Ao invés de ter 9 para 3, para 3, para 1, eu tenho só 3 fenótipos, e eu tenho só uma frequência, uma formação de prole diferente. Por quê? Porque o gene D pequeno, ele é epistático, ele vai impedir a manifestação do gene B, do alelo B, que é o alelo da cor, certo? Ó, nascem 9 pretos, 3 marrons e 4 dourados, ok? Vamos para outro exemplo. A epistasia ela também pode ser dominante. Lá, o alelo epistático, que era o D, ele tinha que ser recessivo em dose dupla para impedir a manifestação da cor. Mas nas galinhas da raça Leghorn tem um outro tipo de gene, que é o gene I. E esse I dominante, ele impede a manifestação da cor na galinha. Essas galinhas, se elas tiverem C grande, o gene C grande, o alelo C grande, elas vão ser coloridas. Mas se esse C grande vier acompanhado de um I grande também, elas vão ficar brancas. Se o C for pequeno, elas também vão ser brancas, tá? Então, assim, para serem coloridas, elas têm que ter pelo menos um C grande e tem que ter I, 2 Is minúsculos, certo? Olha lá, do cruzamento de 2 heterozigotos, C grande e C pequeno, I grande e I pequeno, teve-se a frequência da seguinte forma da linhagem dos filhos. Nasceram, aqui está os genótipos, aqui ficou certo no genótipo, é 9 para 3 para 3 para 1, mas olha o fenótipo como ficou diferente. Nasceram 13 brancos, o que quer dizer que eles são 13 brancos? Porque são 9 brancos aqui, porque tem I pequeno, mais 3, são 2, né? Aliás, dá 12, né? 9 mais 3, 12. E a gente sabe que o C pequeno também é branco, então dá 13 brancos. E os coloridos são esses aqui, que tem o I pequeno, que são quantos? Só 3. Esse aqui tem I grande é branco, branco e branco. E só nascem esses aqui coloridos, certo? Então, é muito mais frequente nessa raça de galinhas pelos que são coloridos, pelos brancos do que os pelos coloridos, certo? Eu tenho 2 questões para vocês fazerem. Pausem o vídeo e façam, fotografem e mandem para mim. Em cães labradores, 2 genes com os alelos B grande, B pequeno e E grande, E pequeno condicionam as 3 pelagens típicas da raça, preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo em homozigose no genótipo. Então, tem que ter Es pequenos. Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante E serão pretos se tiverem pelo menos um dominante B ou marrom se tiverem homozigóticos B pequeno. O cruzamento do macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes pretos, marrons e dourados. O genótipo do macho é... Aí agora vocês vão ter que tentar fazer um quadro e tentar descobrir qual o genótipo do macho, certo? Lembrando que esse macho, deixa eu ver, é dourado. Então, como é que é esse macho dourado? Que genes ele tem que ser para ser dourado quando ele foi cruzado com uma fêmea marrom? Lembra que para ser marrom, eu já vou dar dica? Não vou dar dica. Aqui eles só trocaram a ordem dos Bs, tá? Eles botaram os Bs em segundo lugar. Tanto faz se o B na frente ou o B fica depois dos Es ou na frente, tá? A questão é, se vocês usarem o B em segundo lugar, usem sempre o B em segundo lugar. Se usarem o E em segundo, usem sempre o E em segundo. Mantenham o padrão, tá? Que vocês escolheram desde o início. Quero ver quem consegue. E aqui, cães labradores, outra, pode apresentar a pelagem chocolate, que é a marrom, dourada e preta. Essas cores são condicionadas por 2 pares de alelos, a gente já sabe. Uma fêmea chocolate foi cruzada com um macho dourado, tiveram 3 filhotes. Um de cada cor. Opa!
Só que aqui tá pedindo o macho e o filhote, tá? O macho dourado e o filhote preto, tá bom? Amores, tenham um bom trabalho. Me mandem a foto, eu vou solicitar ali que vocês me entreguem resposta da aula para poder finalizar. Não deixem acumular. Fiquem com Deus, se cuidem. A aula hoje foi um pouco mais curta, o vídeo hoje é um pouco mais curto porque tem essa tarefa. É um período só. Me mandem a tarefinha e a aula tá pronta, certo? Um grande beijo, tchau, tchau, se cuidem.